Sejam todos muito bem-vindos à nossa segunda aula. No nosso primeiro encontro, nós vimos sobre inflação, nós aprendemos ali o que está acontecendo com o nosso dinheiro, né? Qual é o fenômeno, que fenômeno é esse da inflação. Podemos ver o que é escassez, o que é o Bitcoin, a oferta limitada que o Bitcoin traz para nós, o que isso ajuda a combater a inflação. E hoje nós vamos andar mais um pouquinho. Hoje nós vamos aprender um pouco sobre a tecnologia blockchain. Nós vamos aprender de uma forma simples, de uma forma bem clara. Vamos separar os ativos, ativos que têm valor, de outros que não têm valor, que são apenas especulações. E nós vamos ter um choque de realidade, né, sobre risco. Nós vamos entender, né, o que as pessoas muitas das vezes escondem, né, sobre o que de fato é uma moeda, o que é um token, né, o que difere um do outro. Então, vamos aqui para a nossa tela, vamos aprender aqui mais um pouquinho. Então, vamos lá. O terreno seguro e os riscos. Então, a nossa aula de número 2 é desconstruindo, né, a tecnologia, separando o valor de especulação e blindando seu patrimônio. Por que é desconstruindo a tecnologia? Né, parece ter uma frase, né, contrária, né? Porque a gente tem que construir tecnologia. Mas é porque às vezes as pessoas elas constroem um ambiente tão complexo para explicar uma coisa tão fácil. E é justamente o que a gente quer. A gente quer explicar aqui de uma forma bem fácil para que você entenda, né, o que é o mundo das criptomoedas, o que é blockchain, que é o nosso assunto de hoje. Então vamos lá, vamos para o próximo slide. O que é blockchain? Então a blockchain é um alicerce de todo o mercado digital. Tá? Então o mercado de criptoativo ele está alicerçado sobre a blockchain. Então, para nós entendermos, né, o funcionamento, né, sem termos técnicos muito confusos, né, vamos pensar simplesmente como um livro-razão, tá? Como se fosse um grande cartório global, público e totalmente digital. Então, no sistema financeiro tradicional, nós confiamos em intermediários. Né? Quem são os intermediários? São os bancos, né, os governos ou os próprios cartórios, né, para anotar. Então, se você vai num cartório, se você vai se casar ou vai registrar um imóvel, você tem ali um intermediário que vai fazer aquele registro, tá? Então, quem vai validar essa transação é um intermediário. Então, o problema é que esses serviços, esses servidores, eles são centralizados, tá? Então, eles podem ali facilmente, né, ser mudados, eles podem ser hackeados, podem ser censurados, alterados, né? Ou pode ser cobrar taxas abusivas, pode ser congelado, você pode ter, por exemplo, seu patrimônio congelado dentro de um banco, né? Você pode ser impedido de fazer um saque, né? Já a blockchain substitui tudo isso. Dentro da blockchain, você não precisa ter um intermediário. Por quê? Porque é matemática e criptografia, tá? Então, o registro das transações não fica guardado num computador de uma única empresa, né, ou de um único banco ou na posse de algumas pessoas, mas fica distribuído simultaneamente em vários validadores, em milhares de computadores, né, independentes, que a gente chama de nós ou nodes, né, espalhados pelo mundo. Então, vários computadores, várias pessoas pelo mundo, né, a partir de criptografia, né, ali resolvendo equações matemáticas, são responsáveis, né, por essas transações e por esse registro dentro desse livro. Né, diferente, né, do que a gente vê aí no mundo que a gente vive, né, dos cartórios, dentro dos bancos, tá? E o que nosso slide vai dizer? Nós deixamos aqui termos técnicos difíceis, né, e complexos que confundem. Então, muitas das vezes, quando a gente vai ouvir falar sobre blockchain, a gente acaba, né, se embolando ali, porque a gente ouve muitas coisas técnicas, tá? Mas ela é uma tecnologia que foi feita para ser lógica, né? Para ser bem fácil de entender, né? Então a gente pode, por analogia, pensar, né, no motor e no carro. Então a gente não pode, né, confundir, e agora eu vou trazer aqui essa analogia com o Bitcoin. A gente não pode confundir a blockchain com o Bitcoin. Então a gente não pode confundir o carro com o motor. Tá? Então, o Bitcoin ele foi o primeiro. Né? Então, o carro de alta performance construída com esse motor. Então, primeiro, né, a aplicação bem sucedida da história a resolver o problema do gasto duplo, né, permitindo que a escassez e a propriedade digital real existisse sem depender de um banco. Então, o que acontece?
A blockchain é o motor tecnológico. Já o Bitcoin é o carro. Então, o motor, o que move a rede é a blockchain. E o Bitcoin é esse carro que trafega por essa rede. Beleza? Então, essa é uma analogia simples para que a gente possa separar, para que a gente não misture aqui, né, a blockchain ao Bitcoin. Beleza? Então, vamos lá. Cartório global é simplesmente um livro de registro público, digital, completamente imutável. Então, tudo isso que vai, todas as informações, as transações, né? Quando a gente fala de transações, eu estou falando o seguinte: se eu pego e faço uma transferência de Bitcoin, né, quer seja um Bitcoin ou quer seja uma fração de Bitcoin, de uma carteira para outra carteira, né, eu faço uma transferência, essa transferência ela fica registrada nesse livro. Isso é imutável. Não é possível fazer alteração. Então, aquele valor saiu da carteira A e foi para a carteira B. Ninguém pode fazer mudar isso. Por quê? Porque existem vários computadores, vários nós, que vão registrar essa transação e isso vai ficar ali gravado. Isso vai passar, vai estar num bloco, e isso vai ficar registrado em vários computadores que vão validar ao mesmo tempo. Então é impossível você fazer essa mudança porque isso está indo numa rede gigantesca. Então há vários validadores, há vários computadores ao mesmo tempo registrando que aquela transação ela é verdadeira e ela existiu e ela não pode ser mais mudada e nem alterada e nem pode voltar atrás, tá? Descentralizado. Então não existe um diretor de banco, não existe um controlador, não existe um governo, não existe uma pessoa por trás. O sistema é mantido por milhares de computadores, já falamos sobre isso. E o propósito é uma tecnologia focada exclusivamente em validação e segurança. Ninguém confisca o seu dinheiro. Então, a gente pode falar aqui também, né, a gente vai ver aqui mais à frente, eu vou mostrar para vocês, se eu não me engano, no próximo slide, né, nós vamos falar sobre os mineradores, já falamos um pouco sobre os mineradores, mas a gente pode acompanhar isso na mempool do Bitcoin, né? E o que é isso? Mempool, né, mineração, isso são os bastidores de uma transação. Então, quando você abre a sua carteira e clica em enviar um Bitcoin, a transação ela não cai instantaneamente por mágica na blockchain. Você clicou ali, magicamente, pum, caiu lá. Não, ela passa por um processo rigoroso de verificação de segurança. Então aqui que entra a mempool, né, e os mineradores. Então o que acontece? A mempool é uma sala de espera. Então é um balcão do cartório. É como se você estivesse ali esperando, aguardando para que a sua transação ela fosse efetivada. Então, a palavra mempool, ela vem de memória de pool, então piscina de memória, né? Então, assim que você transmite, né, a transação, ela é espelhada pela rede. Então ela vai direto para essa sala pública de espera e todos os computadores dessa rede, né, elas enxergam essa transação e ali aguardam, né, para confirmar e empacotar isso num bloco. E eu vou mostrar para vocês como funciona esse bloco. E depois que isso acontece, o segundo passo é o trabalho da mineração. E aí entra os validadores, que é a validação, no caso do Bitcoin, é a Proof of Work. Então, é uma prova de é uma prova de trabalho, né? Então, os mineradores são computadores, né, de altíssimo desempenho, são máquinas que competem entre si para recolher essas transações, tá, que estão espalhadas ali na mempool, tá, e organizá-las em um novo bloco de dados. Então, todas essas transações, esses envios, né, de bitcoins, eles ficam guardados dentro desse bloco, né, para que esse bloco seja aceito por essa rede e o minerador precisa gastar energia elétrica, então aí vem o gasto da energia elétrica, né, para ter um poder computacional para resolver um enigma matemático, uma equação matemática complexa, extremamente complexa, e isso é chamado de Proof of Work. Então é prova de trabalho, precisa-se, né, disso para se validar um bloco. E a gravação, que é imutável, e o pagamento de taxa. Então, quem resolve esse enigma primeiro apresenta o bloco válido para a rede. Então, o computador ou grupo de minerador que conseguiu resolver esse enigma, ele apresenta para a rede aquele bloco, aquelas transações, é um grupo de transações, então não é só uma, então são várias transações, são vários envios dentro de um bloco. Então, tudo isso é conferido, é aprovado, e esse bloco ele é selado, criptografado ao bloco anterior. Então, um bloco ele depende de um outro bloco.
tá? Então isso forma uma corrente, que é a blockchain. Então, o minerador que faz o trabalho ganha novos bitcoins como recompensa, além das taxas de transação que é paga pelos usuários. Então, daí que nascem os novos bitcoins. Toda vez que um bloco ele é minerado, existe uma recompensa. Então, por isso que eu digo que isso que nós dizemos que o Bitcoin ele vai ter um final, ele vai ter ali a sua oferta, ela vai ser findada quando esse último bloco for minerado. Então, quando acabar esse último bloco, né, vai se continuar as transações, os mineradores vão continuar, só que a cada bloco desse que é minerado, existe uma recompensa, né, e existe um fenômeno chamado halving, depois nós podemos estudar isso, que essa recompensa, né, a cada 4 anos ela cai pela metade, né, mas continua sendo paga as taxas, então não é de graça, se paga uma taxa para fazer essa transação, e os mineradores ganham nessa taxa, tá? Então, na prática, né, a gente consegue acompanhar ao vivo, depois eu vou abrir ali a mempool do Bitcoin, tá? Então, visualizando as transações. A transparência da rede permite que qualquer pessoa do mundo audite as transações em tempo real. Isso elimina a necessidade de confiar cegamente em uma instituição. Então, a gente vai abrir depois, eu não vou abrir agora, mas no finalzinho eu vou abrir a mempool para a gente poder olhar junto. E a gente vai prosseguir aqui e depois eu volto para a gente olhar juntos como funciona. Agora vem uma dúvida muito comum. Só existe a blockchain do Bitcoin? Né? E como funciona com as outras moedas? Porque tem a Solana, tem o Ethereum. Tá, isso é uma dúvida, né? Isso é uma das maiores dúvidas de quem está entrando hoje no mercado. As pessoas, né, não entendem muito isso, tá? E isso aí é uma coisa muito fácil e a gente vai explicar. Então, e se pergunta, tudo isso roda na mesma rede? A resposta é direta, é não. Tá? Então existem diversas blockchains independentes, mas elas não são iguais em segurança e em descentralização. Tá? Cada uma tem a sua peculiaridade. A do Bitcoin é uma, né? As das outras moedas são outras. Então cada projeto escolhe a técnica, né, diferente, uma técnica diferente para entender onde está colocando o seu dinheiro. É obrigatório dividir o mercado em 3 categorias claras que nós vamos ver, tá? Então é muito importante. Opa, pulei aqui o slide sem querer. Então é muito importante a gente deixar isso bem definido. Então a gente tem um Bitcoin que é uma reserva de valor, já falamos isso. Então, qual é o protocolo original do ativo? É o BTC. E como funciona como funciona a propriedade, né, a blockchain e os seus riscos? Então, ele possui a sua própria blockchain descentralizada e imutável, tá? Focada 100% em quê? Em segurança e escassez matemática, que tem ali no máximo 21 milhões de unidades. Utiliza a mineração, que é a Proof of Work, e o seu alicerce é um alicerce sólido do mercado. E aí nós temos as altcoins, né, que nós vamos falar daqui a pouco. O que são as altcoins? São todas as outras moedas, tá? Tô até antecipando um pouquinho a aula. Então são as redes alternativas com blockchains próprias, como a Ethereum, como a Solana. Então, essas possuem blockchains independentes, focadas em executar programas, aplicativos, contratos inteligentes para serem mais rápidas. Muitas não usam a mineração por energia elétrica, usam validadores que travam a moeda como garantia, ou seja, essas já não usam mais o poder computacional, elas já não usam mais o computador, mas elas fazem ali um cofre, podemos dizer assim, onde se trava a moeda, se coloca o token ali, por exemplo, o Ethereum é assim, você coloca vários. A Ethereum já foi Proof of Work, hoje ela não é mais, mas você trava a Ethereum, tá dentro de um cofre, né? E a gente chama isso de Proof of Stake. Então você coloca o Ethereum em stake, né? E ali fica ali assim que é validado, assim que funciona a blockchain, perdão, da Ethereum. Então isso sofre um pouco mais de volatilidade e sacrifica um pouco da descentralização em troca da velocidade da rede. Por quê? O Bitcoin é um pouco mais devagar. Por que é um pouco mais devagar? Porque depende dessa prova de trabalho, depende do computador, depende dessas máquinas, desses computadores. Já quando está travado ali, né, dentro desse stake, é mais rápido, mas é menos descentralizado, porque o dinheiro está travado ali dentro de um protocolo.
beleza? Então a gente tem os tokens, né, que são ativos de projeto, que esses não têm rede própria. Então esses, eles vão trabalhar dentro das outras redes. Por exemplo, os tokens vão trabalhar dentro da rede, dentro da blockchain da Solana, dentro da blockchain da Ethereum, tá? Então eles não têm uma rede própria. Então a gente pode ter o SDC, o SDT, as meme coins, os tokens de DeFi. Então eles não possuem uma blockchain própria, eles pegam carona, né, alugando ali um espaço dentro de uma outra blockchain. Então, qualquer pessoa pode criar um token em 5 minutos, tá? Então isso é um terreno perigoso, tá? A gente já falou sobre isso, tá? Então, vamos aqui avançar. Como nós já dissemos, né? Eu acabei antecipando um pouco. Então, o Bitcoin é o alicerce do patrimônio. Protocolo original, o totalmente descentralizado, escasso, seguro e a verdadeira reserva de valor. As altcoins são moedas, né, com redes próprias, como Ethereum e Solana, como dissemos, são infraestruturas tecnológicas e têm um valor, mas possuem risco de volatilidade altíssimo. Tá? Tokens, criados dentro de uma rede de terceiros, né, que qualquer pessoa cria em 5 minutos, né, e aqui reside os projetos inúteis e a maioria das armadilhas. Por quê? Porque a maioria desses tokens não tem valor nenhum, não serve para nada, né? São construídos em redes aí alternativas e não serve para nada, tá? Então a utilidades no mundo real, né, no mundo tradicional, além das moedas. Então a tecnologia blockchain, ela não serve apenas só, né, para preço, para gráfico, ou só aqui, né, no que a gente vê em cripto, né? Ela é um sistema imutável, né, sem intermediários, e já está sendo usado em grande escala, né, indústrias, para resolver diversos problemas e burocracias. Eu vou dar alguns exemplos. Por exemplo, rastreio em logística de alimentos e de diversas coisas. Grandes empresas, né, utilizam supermercados, e dentre outros, empresas de cosméticos, de transporte, de remédio, eles usam a blockchain para rastrear os seus produtos. Então, eles usam ali a rede para saber se tem alguma falsificação no meio do caminho. Porque como isso ficar registrado, o produto sai, é registrado, e ele precisa chegar com o mesmo código lá. Então, não há nesse meio do caminho, se houver qualquer mudança, ele consegue identificar se aquele lote foi falsificado ou não. E a gente tem, né, também a tokenização de ativos do mundo real, que é o RWA, né? Que é o quê? É os real estates aí, né? São os imóveis, os títulos públicos que a gente conhece, os precatórios, né? Que são tokenizados, são registrados em blockchain. Então isso permite, por exemplo, você ter um imóvel de milhares de reais. E a gente pode dividir esse imóvel em várias frações digitais, né, tokenizados, e dividir isso aí, permitindo que a gente consiga vender isso, né, e em várias instantaneamente, né, para várias pessoas com segurança jurídica, sem burocracia, né, sem cartório, né, pelos meios tradicionais, para uma gama de outras pessoas, né, para várias outras pessoas, tudo isso registrado, tudo isso de uma forma totalmente transparente e imutável. Então, aqui, vou dar um exemplo. Eu tenho um imóvel aqui, eu quero vender esse imóvel, né? Então eu tokenizo ele, tá? Eu vejo quanto ele vale, eu divido ele, eu crio um token dele, né? Trago ele para blockchain e aí eu consigo vender ele muito mais rápido e cada um compra um pedacinho desse imóvel. Bem como, né, a gente tem aí as ações que estão vindo para dentro do mercado cripto, né? A gente tem os contratos inteligentes, que são os smart contracts, que funcionam muito bem dentro da rede da Ethereum. E eu vou dar um exemplo. Por exemplo, a gente tem aí a gente tem uns cartórios, né? Que a gente precisa ir lá, uma fila imensa, taxas exorbitantes. E a rede da Ethereum tem muito isso, né? Os smart contracts que trabalham, né, ali justamente para isso, né? Então são contratos que são programados para serem executados de forma autônoma. Então vou dar um exemplo. Você tá lá, vai pegar um avião, tá? Tá tudo ali conectado na blockchain. Então tem um painel do aeroporto lá. O voo atrasou e você tem um seguro, tá? Você sabe que se o seu voo atrasar, é uma burocracia danada para você receber o seguro. Se isso tivesse ligado em blockchain, automaticamente, quando no painel lá observou-se que o voo atrasou, automaticamente via blockchain e via um contrato inteligente, viu-se que atrasou, já automático o contrato leu aquilo ali, viu que está atrasado, ele já paga já a sua indenização, o seu reembolso automaticamente cai na sua conta em segundos, ali até em cripto, e pronto, problema resolvido. Então a gente pode ver que a blockchain ela está, né, em tudo, né? Ela funciona aí, é uma gama de oportunidades.
Então, mapeando os ativos, né? Onde encontrar os dados? Então, a gente falou sobre tudo isso, mas onde eu acho os ativos? Como é que eu sei as moedas? Como é que eu encontro? Tá? Para não cair em promessas vazias, você precisa saber onde consultar, né? E a saúde financeira, o tamanho e o market cap, né? E o que são os criptoativos. Então, a gente vai olhar depois ali o CoinMarketCap, vamos deixar isso para o final também, que é um site onde a gente vai olhar todos os ativos, as moedas, pelo seu tamanho de mercado. Tá? Então, mapeando os ativos. Eu vou até fazer o seguinte: eu vou partir aqui já para a minha tela, né, para o site, para me mostrar, e depois a gente volta para isso aqui, para a gente poder aqui discutir e poder entender um pouco mais sobre o que é market cap, supply, beleza? Então vamos lá, vou aqui mudar minha tela. Vamos lá, eu até coloquei aqui menorzinho a minha imagem para tentar ver se vocês conseguem olhar um pouco melhor a tela aqui, para não ficar tão. Vou até aumentar um pouco mais aqui, para não ficar tão pequeno aqui, para vocês conseguirem enxergar aqui melhor ah, aqui a imagem. Aqui é o Sol Scan, tá? Então aqui, como a gente falou, a gente tem a mempool do Bitcoin que ela não está carregando. Eu acho que está com algum, provavelmente está com algum congestionamento, mas é aqui que fica registrada, tá, as transações, tá? Isso aqui é onde fica, né, a gente consegue enxergar aqui onde, né, o volume de transações, de quem, da onde saiu, para onde foi, tá? Toda a atividade na rede a gente consegue observar aqui. Por exemplo, se eu colocar uma carteira aqui, eu consigo ver as atividades dessa carteira, tá? Eu consigo aqui, por exemplo, clicar aqui nesse endereço e consigo ver, tá? Quanto que foi destinado, o valor, o que foi comprado, tá? Então a gente consegue aqui olhar pela SolScan, acompanhar, tá? Toda a atividade dentro da rede, tá? Queria mostrar para vocês ali a mempool do Bitcoin, os blocos sendo minerados, mas infelizmente eu não vou conseguir porque eu acho que a rede está sobrecarregada, mas não tem problema. E aqui, como eu falei com você, está aqui está a CoinMarketCap, tá? O CoinMarketCap. CoinMarketCap é esse site aqui onde estão todas as criptomoedas do mercado. Cara, são muitas. Vou dar um exemplo para vocês aqui, ó. Vou arrastar para baixo. Olha quantas são. Vou na 82 aqui, página 82. Fui lá para 82. Vamos ver aqui, ó. Olha só. 8 mil e poucas moedas. Ó. Tem moeda que eu nunca ouvi falar. TeleBTC. Nunca ouvi falar. Mas esse site ele é muito interessante por quê? Porque aqui eu consigo olhar as moedas e entender o projeto. Por exemplo, aqui está por ordem de market cap, ou seja, tamanho de mercado. Tá? Então eu consigo olhar aqui ó, o market cap, o preço do ativo, tá? Aqui ó, o preço do Bitcoin, a oscilação, o percentual de oscilação, se está subindo ou está descendo na última hora, nas últimas 24 horas, nos últimos 7 dias, o market cap, o volume negociado, tá? O supply circulante, tá? E aqui um gráfico, né, dele. Então, se eu clicar aqui em cima do Bitcoin, ele vai me abrir algumas informações. Ele vai me dizer aqui, ó, o market cap dele atual, 1,29 trilhão, tá? O volume em 24 horas, o volume do market cap em 24 horas, o FDV, o total supply, tá? O max supply, tá? O supply circulante, tá? E alguns outros dados aqui, tá? Além disso, além desses dados, ele vai mostrar, se a gente arrastar aqui um pouquinho mais para baixo, deixa eu ver se eu consigo aumentar mais um pouquinho, ele vai te mostrar, por exemplo, aonde que é negociado, onde o Bitcoin é negociado. Eu posso comprar na Binance, né, o BTC com o par USDT, eu posso comprar, por exemplo, na Coinbase, posso comprar na OKX, na Bybit, na BitGet, na KuCoin. Eu posso vir aqui comprar numa SEX, né? Que a gente já falou, na verdade, que é uma centralizada. Posso comprar numa DEX, que é uma descentralizada, na Hyperliquid, na Aster, enfim. Aqui eu consigo entrar, por exemplo, no website. Então, eu quero entrar no website do Bitcoin, eu consigo entrar por aqui. Eu consigo, por exemplo, olhar aqui, ó. Aqui, ó, Blockchain Info. Eu consigo olhar, eu acho, por aqui, ó, como é que tá a rede, como é que tá tá vendo, ó, as pools, as principais pools de mineração, como que a rede está funcionando, as notícias. A gente consegue ter um panorama geral por esse site. Eu consigo ver as wallets. O que são as wallets? São as carteiras, né? Vamos lá. Cada cripto, ela tem ali, como nós dissemos, ela tem as suas peculiaridades. Tem a sua rede própria, tá? Bitcoin tem a sua rede, tá? A Solana tem a sua rede.
Então, precisa-se de carteiras que tenham suporte a essas redes. O Bitcoin tem as suas carteiras. Então, por exemplo, aqui eu consigo ver quais são as carteiras que suportam o Bitcoin. Binance Wallet, Trust Wallet, Ledger, dentre outras, né? A gente pode ver que são várias. Então, por exemplo, eu posso Solana, eu posso usar a Phantom, eu posso usar a Backpack, eu posso usar para a BNB, por exemplo, eu posso usar a Rabi, eu posso usar a MetaMask. Então, existem várias wallets, e calma, nós vamos aprender isso numa outra aula, mas nesse site a gente consegue entender isso. Eu consigo ver aqui, fazer uma conversão de quanto vale aqui 0,001 Bitcoin, né? $6, né? As frações. Eu consigo ver as notícias, o mercado, consigo ver diversas coisas dentro desse site. Vou aqui em Solana, por exemplo. Vamos aqui em Solana. Vamos em Solana. Se você tiver alguma dúvida, você pode vir aqui também traduzir, né? Pode traduzir aqui para você entender um pouco, né? Você pode vir aqui e traduzir, né? Se tiver alguma dúvida no que está escrito, né? Então, por exemplo, eu posso vir aqui, ó, entrar no site da Solana, ver o white paper da Solana, né? Que aqui vai dizer o projeto, para que serve, né? Qual é a intenção da Solana, quais são os problemas que ela resolve, né? Eu posso ver aqui o que é o FDV. Então, tá vendo? O FDV é o que? É o valor total diluído, né? Ou seja, o preço vezes a oferta máxima, né? Então, eu consigo entender, né, com esses indicadores, né, como que a moeda tá? Se aquela moeda está num momento bom para compra, como que ela está dentro do contexto do mercado. Então é importante a gente entender, tá, esses indicadores, depois a gente vai ver eles melhor ali. Então, por exemplo, aqui a Solana, eu tenho tá vendo? Eu tenho as wallets aqui, ó, Solflare, que aceitam Solana, onde ela é negociada aqui nas DEX, tá? Então, esse daqui é o CoinMarketCap, tá? Queria muito mostrar para vocês a mempool, mas realmente não está abrindo, infelizmente. A SolScan tá aqui, né? Então, se eu fizer uma transação, eu vou conseguir enxergar ela aqui quando ela for efetivada. Aqui está o preço, tá bom? E é isso, tá? Então, vamos voltar aqui para o nosso slide. Então, voltando aqui para o nosso slide, então, mapeando ativos, tá? Market Cap. Então, agora vamos aqui para finalizar, para a gente fechar a aula. Market Cap é a capitalização de mercado. É o valor total de um ativo, calculado multiplicando o preço atual da unidade pela quantidade total de ativos em circulação. Ele funciona como uma régua para medir o tamanho, tá? E a importância e o peso desse ativo no mercado. Então, o Market Cap vai dizer o tamanho do ativo, né? O tamanho. O Bitcoin é o maior, tá? Por esse indicador. Supply circulante ou oferta circulante é a quantidade de moedas ou tokens de um ativo digital que está efetivamente disponível no mercado nas mãos do público para negociação. Este dado é fundamental para calcular a capitalização de mercado, tá? O market cap de uma criptomoeda. O max supply ou a oferta máxima é o teto limite programado no código fonte. Por exemplo, o limite do Bitcoin, que é de 21 milhões de unidades. A moeda como Ethereum não possui o limite máximo pré-definido. O total supply, ou a oferta total, é o número total de moedas ou tokens que já foram criados ou emitidos, né, até o momento. Esse valor inclui tanto os ativos que estão disponíveis no mercado, quanto aqueles bloqueados, né, ou stake ou em reserva da equipe do desenvolvimento. E as principais diferenças entre esses tipos de oferta de supply, né, está no tempo e na disponibilidade do ativo. E entenda cada conceito. Circulante, né, ou seja, o supply circulante, a moedas e tokens efetivamente no mercado e nas mãos do público. É usado para calcular a capitalização de mercado. Já o total supply, né, é as moedas que já foram criadas, subtraídas do que já foram queimadas, né, incluindo os fundos bloqueados ou de tesouraria. E o max supply é o teto limite perpétuo que existirá na vida do ativo, como Bitcoin de 21 milhões. Eu sei que é difícil, tá? Eu sei que talvez vocês possam estar aqui, caramba, muita informação, mas é assim mesmo. Aqui eu tô só dando um panorama, a gente depois vai estudar um pouco mais isso aqui. Choque de realidade. Então, sem piedade, o mercado de criptoativo não perdoa ignorância. Se você não estudar, cara, você vai estar fadado ao fracasso. Volatilidade extrema, cara, isso sobe e desce muito rápido. Infestação de golpes. Se você não estudar, se você não entender isso tudo que eu falei,
você vai cair em golpes, porque você vai comprar um token achando que você está comprando uma moeda, você está comprando um Bitcoin, na verdade você está comprando um token de um projeto falido. E a regra de ouro é o quê? Não terceirizar nada para ninguém. Não terceirize a sua cripto. Não terceirize. É seu, é seu. Cuide dela, faça suas escolhas e você tome suas decisões. Tá? Conhecimento. Entenda o que está comprando. A ignorância é o ativo mais caro do mercado. Questione promessas fáceis, então não confie, tá? E soberania, a responsabilidade é sua, então a gente vai depois estudar sobre o wallet, sobre carteiras, as suas chaves privadas, tudo isso tem que ser seu, tem que estar sob sua posse, tá? Então é isso, então na próxima aula nós vamos, aí eu vou compartilhar minha tela, a gente vai mostrar aí como abrir conta, vamos ver alguns projetos, tá? E eu espero que a gente consiga aí, de fato, né, desenvolver. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir. Mas é isso, a aula já tá longa, já falei demais. Só queria pedir para vocês se inscreverem no canal, né, deixar o seu like, curtir, tocar no sininho para vocês poderem ser comunicados dos próximos vídeos. Vou ficar por aqui, vou deixar também no grupo, o grupo vai estar na descrição aqui desse vídeo. Entre no grupo de WhatsApp que eu vou colocar esse material bem descrito, tudo explicadinho, vou botar um PDF lá para que vocês acompanhem, vocês entendam bem direitinho e possam aí tirar suas dúvidas. Vou estar aí também nos comentários, coloquem aí, me chamem lá que eu ajudo vocês. Beleza? Fiquem com Deus, até mais, até um próximo vídeo. Fui, valeu, um abraço. Se inscrever no canal, deixe o seu like e compartilhe. Vasco Cripto.